apresento o professor Ricardo, que vai fazer a nossa introdução de hoje, né? Professor Ricardo Pinha Alonso. Eu vou mandar um texto mais detalhado de quem é o professor Ricardo. Vocês podem daí ver, conhecer mais detalhadamente o nosso professor hoje, mas o professor Ricardo é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, é professor titular das Faculdades Integrais de Ourinhos, também do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Marília, procurador do Estado de São Paulo, e agora, mais recentemente, professor também da UEMP, né, Universidade Estadual do Norte, no Paraná. É isso aí, professor? É isso mesmo, Otávio. Então, beleza, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, e o espaço é teu. À medida que vocês forem ouvindo, o pessoal pode usar o chat para ir comentando, para fazer perguntas também, que aí, ao final, a gente tenta selecionar algumas perguntas, se forem muitas, a gente não conseguir atender todas, a gente seleciona alguns blocos de perguntas, e passamos para o professor, mas a gente vai atendendo o chat aqui. Professor, por favor. Tá bom. Obrigado, Otávio. Minhas primeiras palavras são de uma saudação e a manifestação de alegria de estar com vocês. No primeiro encontro sobre direitos humanos, conquistas, retrocessos e desafios em tempos de Covid-19, uma iniciativa muito legal do Fernando Orita, professor Paulo, professor Otávio, jovens professores, né, eu vejo isso com muita alegria, né, jovens professores que estudam bastante, que se envolvem bastante com a academia e que se dedicam a organizar esse tipo de evento com essa novidade, né, de estarmos em lugares diferentes, né, pelo Brasil todo, e não obstante a distância física, estarmos aqui juntos, né, virtualmente, e é uma alegria muito grande poder encontrar muitos colegas, alunos, né, de vários lugares e de tempos diferentes. Notei aqui a presença do Eric, do Everton Martins, da Luciana, que é minha orientanda na pós-graduação, no mestrado na Universidade de Marília, o Matheus Henrique, Ana Flávia Castilho, que foi minha aluna no mestrado e hoje já deve estar na fase final de conclusão do doutoramento na UEMP. Uma alegria muito grande também ver o Elton aqui, meu aluno no Univem, no mestrado Univem. Bom, entre tantos outros, né, que estão aqui presentes, e tive anotando aqui, por curiosidade apenas, né, pessoas e participantes de vários lugares diferentes, Rondônia, Salvador, Curitiba, gente de São Paulo, alunos de vários lugares, Mato Grosso, claro, e é uma alegria enorme poder estar aqui e compartilhar com vocês algumas experiências, né, sobre um tema tão atual e que tem tantas facetas, né, sobretudo, na minha visão, negativas, seja do ponto de vista da questão sanitária propriamente, né, dessa pandemia, seja também por questões jurídicas e questões políticas, né, tudo está mal resolvido ainda, me parece, tanto no aspecto sanitário, como no aspecto jurídico, como também no aspecto político. Precisamos avançar um pouco mais, e essa oportunidade, né, infeliz oportunidade, por conta dessa questão sanitária que atinge o mundo todo, e de maneira bastante forte o Brasil nesses tempos, faz com que a gente pense, né, e a gente produza, que a gente esteja aqui pensando, dividindo experiências, né, com outros professores, com estudantes, no nível de graduação, pós-graduação, enfim, todos podem contribuir com o debate. E eu não quero aqui dar uma aula, fazer uma exposição convencional, tradicional. Eu quero lançar algumas ideias e deixar alguns questionamentos para que a gente possa pensar um pouco, refletir um pouco, né, num momento em que parecemos todos um pouco perdidos, né, com tudo que vem acontecendo, com a sucessão de fatos, sucessão de ocorrências, que nos deixa muito preocupados, né, porque a gente vê que, e é esse um ponto que me parece principal, nós não temos
bons instrumentos no sistema jurídico brasileiro para enfrentar esse tipo de situação. Talvez essa seja uma das maiores lições que a gente precisa tirar desse momento ruim para o nosso futuro. Mas eu quero deixar para falar um pouquinho mais sobre isso ao final, já que o tema, né, o eixo central dos debates que se desenvolvem nesses dias, conquistas, retrocessos e desafios com os quais estamos lidando nesse momento infeliz pelo qual a sociedade passa, a humanidade passa, né? Claro que a questão jurídica é uma faceta importante, a questão política é também importante, mas a questão sanitária, me parece que nesse momento é o que deve chamar a nossa atenção e é disso que precisamos tratar, né? Reunir forças e juntar energias para que todos possamos enfrentar essa situação da melhor maneira possível, possamos passar por ela com o menor prejuízo possível, né? O prejuízo já é muito grande, o prejuízo das vidas perdidas já é muito grande, e que possamos, pelo menos, tirar boas lições desse momento tão difícil. Eu vou rapidamente fazer um histórico, né? Imagino que todos têm acompanhado bem, desde quando essa questão sanitária surgiu, no final de dezembro, na China, em Wuhan, e de lá para cá, dezembro, 29 de dezembro, 31 de dezembro, primeira notificação feita, comunicação feita à Organização Mundial da Saúde, que, no primeiro momento, apenas acompanhava a situação, e os desdobramentos vieram logo na sequência. Janeiro, início de fevereiro, e os casos se multiplicando na China, e a China, né, tomando medidas, de certa maneira, muito restritivas, pelo menos nos locais onde a doença se proliferava. E aí, aqui no Brasil, já no dia 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde, né, editou, assinado pelo ministro, uma portaria número 188, que no artigo 1º declara a emergência em saúde pública de importância nacional. Essa declaração de emergência, veja, uma declaração de emergência, naturalmente, para fins sanitários, um ato do Poder Executivo, do Ministro da Saúde, que reconhece a emergência sanitária e que coloca todos os órgãos de saúde que deveriam funcionar de maneira coordenada em alerta, em alarme, para o enfrentamento da situação. Isso ocorreu dia 3 de fevereiro de 2020, e logo no dia 6 de fevereiro de 2020, foi publicada, aprovada, promulgada e publicada, enfim, a Lei 13.979. E essa Lei 13.979/2020, ela estabelece algumas medidas em função do reconhecimento da emergência, que a essa altura já era uma emergência internacional, sanitária internacional, reconhece esse problema e estabelece algumas diretrizes, né, estabelecendo a possibilidade de isolamento, a possibilidade de distanciamento social, entre outras restrições, sempre voltadas à proteção da saúde, a evitar o avanço epidêmico desse mal, né, da Covid-19, o coronavírus. Isso ocorre, então, por meio dessa lei de fevereiro de 2020, e aí nós temos um intervalinho, né, claro que intervalinho nas providências e nas ações políticas e jurídicas tomadas pelo Estado brasileiro, mas evidentemente que nesse intervalo o vírus não parou de circular e ganhou espaço e ganhou força nesse tempo, inclusive com o Carnaval. Carnaval foi dia 25, terça-feira de Carnaval foi dia 25 de fevereiro, e dia 26 de fevereiro, um dia, na quarta-feira, então, de cinzas, nós vimos que foi reconhecido e divulgado o primeiro caso no Brasil. Primeiro caso
de Covid-19 no Brasil, de uma pessoa que tinha estado no exterior, tinha vindo, se não me engano, da Itália, e chegou já doente no Brasil, e foi detectado e confirmada a presença do vírus, e depois foi curado, né, já faz bastante tempo. Bom, entre 6 de fevereiro e 26 de fevereiro, nesses 20 dias, tivemos o Carnaval. Pelo que me consta, aproximadamente 400 mil turistas, sobretudo da Europa, estiveram no Brasil nesse período. O Carnaval não foi suspenso, não houve nenhuma restrição em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares, né, Salvador, não houve nenhuma restrição, e muito provavelmente isso acabou provocando, impulsionando, né, a disseminação do vírus pelo Brasil e o avançar dessa situação que se percebe daí para frente. Em 20 de março de 2020, então já quase um mês depois do fim do Carnaval, foi editado o decreto 10.282, que regulamenta a lei 13.979, e também no mesmo dia 20 de março de 2020 foi editado um decreto legislativo número 6. Esse decreto legislativo reconhece estado de calamidade pública no Brasil, em razão dessa pandemia, da epidemia, e esse sistema, ou essa decretação de estado de calamidade, pelo decreto legislativo número 6, ele tem muito mais uma feição orçamentária, ele é editado para resolver uma questão que decorre da lei de responsabilidade fiscal, que se imaginava já a necessidade de extrapolar gastos que não estavam previstos até esse momento. Daí a edição do decreto legislativo estabelecendo o estado de calamidade pública. Isso dia 20 de março de 2020, então já quase 3 meses depois do surgimento, ao menos oficial, dos primeiros casos na China, nós estávamos já com algum aparato legislativo ou jurídico funcionando com alguma lentidão, convenhamos. A partir desse momento, dia 22 de março, já me referindo a uma situação aqui no estado de São Paulo, mas certamente isso deve ter se desenvolvido de forma parecida em outros estados, começaram a ser editados decretos estaduais estabelecendo quarentenas, né, e impondo algumas restrições, sobretudo restrições de atividades econômicas, de atividades comerciais, que não eram consideradas como atividades essenciais, e por isso essas atividades estariam sofrendo uma restrição virulenta, uma restrição grave, que impedia estabelecimentos comerciais de toda a ordem de funcionarem, né, com a liberdade que a Constituição garante. Aí talvez já exista algum problema relacionado com direitos fundamentais, o direito de liberdade, claro, aqui falando da liberdade econômica, mas da liberdade de modo em geral, porque na medida em que se restringe a abertura e o funcionamento de estabelecimentos comerciais de toda a ordem, claro que isso implicará ou impactará na diminuição da circulação e numa restrição da própria circulação. Mas acompanhamos muitos problemas desde então, com muitos exemplos que nas minhas aulas de direito constitucional, por exemplo, eu não daria, de como agir diante dessa situação. Decisões judiciais que fecharam cidades, desrespeitos muitos aos direitos e liberdades de ir e vir, de um modo geral da liberdade, prisão de pessoas, né, que se recusavam a sair da praça pública em determinados municípios, proibição de idosos, né, de entrarem em estabelecimentos comerciais abertos ao público naquele momento. E notamos, então, uma grande dificuldade e um grande problema, um desdobramento, digamos assim, caótico dessa situação, que se espalhou pelos estados e depois pelos municípios. E falarei um pouco sobre isso daqui a alguns minutos, mas já adiantando uma impressão que tenho, é que não há qualquer articulação entre
os vários órgãos e as várias entidades e as várias autoridades que estão envolvidas e que estiveram envolvidas desde sempre com essa situação. Não há nenhuma articulação que se esperava que viesse por meio de uma estrutura que temos no Brasil, de uma federação de cooperação. Esperávamos que isso viesse pelas mãos da federação, num movimento articulado, conjunto, coordenado, entre União, estados e municípios, quando, na verdade, o que nós vimos foi um caos de atos de toda a ordem, atos legislativos com atos do Poder Executivo que não conversam, atos do Poder Executivo da União que não conversam com atos normativos dos estados, que, por sua vez, também não conversam com atos normativos dos municípios, e cada um tentando se virar como podia diante dessa situação. Evidentemente que, e essa é uma questão também que quero mais adiante tratar, que há um ingrediente muito específico nessa situação, que é o ingrediente político. Há, sem dúvida, pessoas que, exercendo importantes funções, importantes cargos, buscam explorar e obter dividendos políticos dessa situação. Infelizmente, isso acontece. E, às vezes, essas pessoas estão um pouco, se importam um pouco com a própria questão sanitária e muito com uma possível oportunidade eleitoral, política, que essa oportunidade pode estar oferecendo a essas pessoas. Então, todos querem, de alguma maneira, ou muitos querem, de alguma maneira, extrair dessa situação algo de positivo para elas, algo de politicamente positivo para elas, o que, imagino, não deveria ser o tom, né, da atuação da classe política nesse momento. E o primeiro problema que eu queria referir nessa exposição é de que a constatação de que o direito ele funciona bem no momento em que as coisas estão se desenvolvendo dentro da normalidade. Aí o direito funciona bem, ele tem eficácia relativa, ainda que seja relativa, mas ele tem eficácia, ele organiza, ele mantém as coisas mais ou menos nos seus lugares. Agora, no momento de anormalidade, no momento excepcional que vivemos, há alguns meses, a gente nota com alguma preocupação que o direito não tem respondido, que o jurídico não tem respondido, que a resposta jurídica que o Estado tem oferecido, e já falando um pouco da situação do Brasil, porque cada Estado, cada sociedade tem sua configuração jurídica e seus próprios institutos, mas o fato é que no Brasil o direito não consegue responder e não conseguiu responder rapidamente e de modo eficaz para enfrentar e diminuir o problema e aumentar a proteção da população nesse momento. E não há, no Brasil, penso, um instrumento jurídico diferenciado para enfrentamento de emergências sanitárias, como há em outros lugares. Na Espanha, por exemplo, existe um estado de alarme, está previsto na Constituição espanhola, e lá na Constituição espanhola, esse estado de alarme, ele, entre outras hipóteses, ele pode ser utilizado exatamente em situações em que a saúde sanitária e epidemiológica da sociedade corre risco. Então, existe lá um estado de alarme, um estado de alerta institucionalizado, em que medidas já podem ser legitimamente tomadas para suspensão imediata de direitos naquele território ou em parte do território, para que as coisas possam ser, para que as ações governamentais possam ser desenvolvidas da maneira mais adequada com a proteção da sociedade. Na Colômbia, existe um estado de emergência. Eu assisti a um debate esses dias com um professor colombiano, e o professor colombiano falava desse estado de emergência que há na Colômbia. E aqui no Brasil?
tanto na Espanha quanto na Colômbia e em outros lugares, há institutos que permitem, temporariamente, é claro, e com acompanhamento, isso é importante, com acompanhamento do parlamento, há instrumentos para coordenação e enfrentamento emergencial da situação, ainda que isso implique na suspensão e alguma restrição a direitos fundamentais temporariamente, mas legitimado por esse instrumento constitucional, que é o estado de emergência na Colômbia, o estado de alarme ou de alerta na Espanha. Aí nós olhamos aqui para o Brasil, para o sistema jurídico brasileiro, o que nós temos? Eu fiz uma pesquisa simples, e procurei na Constituição. Quantas vezes a Constituição brasileira se refere à expressão emergência? Pouquíssimas vezes, e nenhuma vez com a conotação a que estou me referindo. Não há previsão constitucional de uma emergência sanitária. Essa previsão é encontrada no plano infraconstitucional e apenas no plano legal de maneira indireta, dizendo assim que o Sistema Único de Saúde, por exemplo, a Lei 8.080, de 1990, que institui o SUS no Brasil, tratando da coordenação entre as várias entidades que compõem a União, Estados, Distrito Federal e municípios que compõem o SUS, a coordenação é da União na hipótese de proteção e combate e desenvolvimento de diretrizes de combate a epidemias, questões epidemiológicas. Isso está lá previsto. Agora, não tem nada assim de estado de emergência, senão prevista num decreto de 2011, veja, num decreto federal, 7.661 de 2011, que é a base, inclusive, é a base normativa para a edição daquela portaria do Ministério da Saúde, número 188. Se vocês olharem a portaria, verão com base nos termos, com fundamento no decreto federal 7.661. Ou seja, não há nenhum instituto de fundo constitucional que possa ser utilizado nesse momento, a não ser alguns que estão na Constituição, sim, e que se debateu muito se era caso, se não era caso, enfim, não foram utilizados, que são a situação de estado de defesa e estado de sítio. Estes dois estão previstos na Constituição, mas não há estado de emergência epidemiológica, não há estado de emergência sanitária e nem há instrumentos constitucionais previstos para o efetivo combate dessas situações excepcionais. Então, olhamos com alguma preocupação, a situação de que direitos fundamentais de várias naturezas têm sido objeto de tratativa em decretos que mal se aproximam de uma lei que esteja sendo regulamentado por esse decreto. Nós sempre aprendemos no direito constitucional brasileiro e também no direito administrativo que essa figura de decretos autônomos, de decretos que são editados pelo chefe do executivo, sem que tenham sido editados para a fiel execução da lei, para regulamentar uma lei, que eles não são possíveis. E realmente a Constituição não previu. A Constituição só previu o decreto regulamentar. O decreto que é produzido pelo Executivo, mas para tornar possível, nos termos do que está expressamente previsto na Constituição brasileira, no artigo 84, tornar possível o decreto para tornar possível a fiel execução da lei. A lei é instrumento que, em tese, pode estabelecer limitações. Não estou aqui a dizer que direitos fundamentais não podem sofrer restrições, que não podem sofrer limitações. Podem. Eles podem. Quando um direito fundamental, ao ser contemplado, coloca em risco um outro direito fundamental, quando há colisão entre direitos do mesmo status, da mesma natureza, do mesmo status constitucional, da mesma importância, é claro que um deles deve ceder em nome do outro, que vai preponderar naquele caso.
ou os dois vão ceder um pouco para se acomodar, sem que haja um sacrifício a um deles, absoluto, para que possam conviver. Mas é possível que restrições a direitos, inclusive a direitos fundamentais, que não são absolutos, entre as suas características está essa, né? Eles não são direitos absolutos, podem sim, em situações excepcionais, sofrer restrições. Então, o que se discute aqui não é um problema de impossibilidade de restrição de direitos fundamentais. O problema é de como essas restrições têm sido impostas. Quais instrumentos? Não são, certamente, por aqueles instrumentos que estão previstos na Constituição. O estado de defesa, o estado de sítio. O estado de defesa pode, por exemplo, isso está previsto na Constituição, pode implicar em restrição a direito de reunião, que naturalmente implica também no direito de ir e vir, associação, sigilo de correspondência pode ser comprometido, sigilo de comunicação telegráfica, telefônica, mas o decreto que estabelece esse estado de defesa, que só pode, evidentemente, ser editado em situações excepcionais, em situações muito anormais, eles, diferente do que estamos a ver, eles são submetidos ao controle político. É um decreto do Executivo, mas submetido ao controle político do Parlamento. Ainda que esse controle político seja feito posteriormente. Edita-se o decreto, estabelece quais direitos estão sendo restritos por esse decreto é, desde logo, submetido ao Congresso Nacional, que pode, inclusive, suspender os efeitos dele se entender que não é adequado. Além do estado de defesa, há também o estado de sítio, que é ainda uma medida mais excepcional, cujas restrições a direitos fundamentais estão previstas no artigo 139 da nossa Constituição, que também implica em suspensão da liberdade de reunião, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados, obrigação de permanência em localidade determinada, intervenção em empresas de serviços públicos, requisição de bens, etc. Mas o estado de sítio também deve se submeter ao controle e acompanhamento do Congresso Nacional, a controle político. E no caso do estado de sítio, o controle é prévio. O presidente da República deve solicitar autorização ao Congresso para editar o decreto e decretar o estado de sítio. Então, a gente vê que isso só pode ocorrer em situações excepcionais, tanto o estado de defesa como o estado de sítio, e que por meio desses instrumentos constitucionalmente legitimados, direitos fundamentais podem sofrer restrições. Fora dessa área, como é que vamos estabelecer outras restrições a direitos fundamentais, quaisquer que sejam? Além dessas hipóteses, não há previsão expressa que autorize suspensão ou restrições de direitos fundamentais. Disse e repito, isso não significa que os direitos fundamentais não possam ser restringidos, não possam sofrer restrições, especialmente quando há colisão entre eles. Como é o caso que a gente tem visto, de um lado, direito à liberdade, direito de reunião, direito de locomoção, direito de ir e vir, direitos marcados, né, com a chancela da liberdade, e, por outro lado, o direito à saúde. Direito fundamental também, aqui considerado como direito de segunda dimensão, mas é direito fundamental, e tanto quanto o direito fundamental de liberdade, é preciso agora olhar para esses dois direitos e verificar qual dos dois deve ceder um pouco para a preservação do outro. Quer dizer que é possível, sim, a restrição de direitos fundamentais, mas nessas circunstâncias apenas. Agora, outra coisa que precisamos ver, se é possível restringir direitos fundamentais, quais são os instrumentos que têm legitimidade para isso? Será que é o ato do Executivo? Será que é o ato do Executivo que reúne condição e legitimidade para restringir direitos fundamentais? Será que o Executivo pode agir num Estado democrático de direito como é o nosso,
Será que o executivo pode agir sozinho? E será que o executivo municipal pode agir em descompasso com o estadual e este em descompasso com o federal, causando uma confusão quase que institucionalizada no Brasil? Uma confusão institucionalizada, uma confusão porque não há, como disse, nenhuma articulação. E a gente nota que esses atos, ainda que haja boa intenção, ainda que a intenção de quem edite um decreto seja a melhor possível, seja de preservar a saúde, proteger a saúde contra a epidemia, a pandemia, o fato é que talvez esse não seja o instrumento adequado. No mínimo, é preciso que se pense em lei. Em lei. A partir da leitura de um valor constitucional absolutamente importante, imprescindível no Estado democrático de direito, uma proteção que todos nós temos, que é o princípio da legalidade ou da autonomia da vontade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A lei pode impor restrições, e a lei está legitimada por nós mesmos, porque a lei no Estado democrático de direito é feita pelos representantes populares, que são escolhidos pelos eleitores, no plano federal, estadual e municipal, que são e manifestam a voz da soberania popular. Está no legislativo. Podemos não concordar, podemos achar que faz pouco, que o legislativo não faz, enfim, isso é uma outra discussão. O fato é que o legislativo é que reúne essa condição, essa legitimação democrática para impor restrições à liberdade das pessoas. Não é possível impor, desde que essas imposições de limitações sejam razoáveis. E me parece que, nesse caso, ninguém diria, e ninguém apontaria falta de razoabilidade numa medida de bem pensada e bem planejada de isolamento, de quarentena, né, e de isolamento, bem disciplinada em lei. O problema é que tudo foi sendo atropelado e, nessa altura do campeonato, o princípio da legalidade virou pó aqui no Brasil. Virou pó, o que vale é aquilo que está no decreto. O que vale é o que está no decreto federal, no decreto estadual, no decreto municipal. O que eu lamento bastante, porque aqui há um problema grave de falta de respeito a um elemento que é fundamental em qualquer sociedade que se diz democrática. Certo que a nossa Constituição não prevê expressamente que a democracia seja direito fundamental, mas é, talvez mais do que fundamental. E é exatamente esse valor democrático que eu vejo está sofrendo maior constrangimento, maior compressão nesse momento que vivemos. E eu não vejo nenhuma movimentação, por enquanto, eu não vejo nenhuma movimentação nesse sentido, de apontar para esse problema, de buscar alguma solução para esse problema. Por que não pode ser por decreto? Claro que não pode. Não pode, o decreto só pode regulamentar a lei. Ah, mas a situação é urgente, é relevante, a situação exige pronta intervenção normativa, então que se utilize a medida provisória. E que submeta desde logo a medida provisória à apreciação do Congresso Nacional, que vai deliberar a respeito da medida provisória, ainda que posteriormente. O que também não é o ideal. Nesse momento, o parlamento deveria estar totalmente voltado a essas questões, para decidir rapidamente. Né? As deliberações são virtuais, inclusive. Qual o problema de decidir rápido, de produzir rápido aquilo que a sociedade precisa, de maneira legítima, de maneira a legitimar, como disse, as medidas eventualmente restritivas de direitos fundamentais, que nesses termos e nessas circunstâncias seria perfeitamente possível. E aí nós enfrentamos um outro problema que passei, né, tangenciando, e agora me detenho um pouquinho mais para falar sobre ele, da impotência do nosso federalismo, que é rotulado como federalismo de cooperação. É um rótulo.
que a gente sempre leu, que a gente sempre viu, que a gente sempre achou legal quando estudou, mas quando a gente vê que a sociedade precisa do funcionamento desse mecanismo, de um sistema federativo que esteja bem articulado entre todas as suas peças, a gente acaba ficando frustrado ao notar que, por várias razões, não há nenhuma conexão, falta conexão entre entidades federativas, quando mais deveria existir. Porque a gente sabe, está tratando de um vírus que circula. Então, o problema não é do estado do Mato Grosso, o problema não é do estado do Rio de Janeiro, não é do estado de São Paulo, do estado do Amazonas, nem do município de Manaus, nem do município de São Paulo, de Marília, de Alta Floresta. O problema é de todos. O problema é de todos, tem que ser enfrentado por todos, de maneira bem articulada, de maneira coordenada. E a federação, quando olhamos o desenho dela institucionalizado na Constituição, a gente olha e acha bacana. Bacana que as competências sejam distribuídas entre entidades diferentes e que essas competências sejam atribuídas a entidades diferentes de maneira a que uma delas, a União, tenha competência para disciplinar aquela matéria no seu âmbito geral. E que depois dessa produção da norma geral pela União, os estados possam complementar segundo suas realidades, produzindo também leis de sua competência, normas de sua competência naquela mesma matéria, desde que respeitadas as normas gerais. Olha a ideia de evitar colisão entre normas federais e normas estaduais no Pacto Federativo. A União produz normas gerais, que serão depois complementadas pelas normas estaduais no que dizer respeito às particularidades e aos interesses de cada estado. E, finalmente, o município também pode intervir normativamente nessas áreas, porque ele tem competência para produzir normas, competência legislativa e competência material, para tratar de assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Mas vejam, a ideia é uma estrutura normativa em que várias normas são produzidas ao mesmo tempo, mas são produzidas ao mesmo tempo de modo coordenado. A União trata de questões gerais. Os estados delimitam aquelas normas gerais no âmbito de sua competência, os municípios tratarão daquela questão no âmbito ainda mais localizado, ainda mais específico do seu interesse local. Na teoria está tudo ótimo, na teoria está uma maravilha. Agora, a gente está assistindo a prática. Como é que tem sido a prática? A prática é que há uma lei federal que foi regulamentada por um decreto federal e, a partir daí, os estados começaram a produzir suas normas por meio de decretos e não por leis, por meio de decretos, justificando a edição desses decretos para regulamentar uma lei federal, quando o decreto do estado deveria servir para regulamentar uma lei estadual, e os municípios, cada um fazendo do seu jeito, cada um fazendo aquilo que acha melhor, e aí então o município fecha a entrada da cidade, fecha rodovia com blitz, e há necessidade de intervenção, e aí nós vemos que o judiciário também, por falta de bons instrumentos, acaba produzindo decisões totalmente diferentes. O mesmo judiciário, né, brasileiro, que manda abrir a entrada do município, manda fechar a entrada do outro município, com base nos mesmos argumentos, nos mesmos direitos, nos mesmos instrumentos, manda abrir aqui, manda fechar lá. Quer dizer, estamos num verdadeiro caos, num caos jurídico, num caos político e num caos sanitário, e precisamos resolver. Vejam aí quantos desafios nós temos, já pensando lá no eixo, né, temático do evento, quantos desafios nós temos. Eu tenho a impressão que só temos desafios, que por enquanto só temos desafios, estamos acumulando desafios,
para a gente enfrentar daqui para frente e tentar encontrar alguma alternativa que seja razoável, que seja eficaz e que seja desenvolvida num ambiente democrático e num ambiente institucionalizado pela Constituição de 1988. E quero agora separar alguns minutos, 3 ou 4 minutos apenas, para falar um pouquinho mais sobre essa questão democrática. Né? Nós estamos vivendo um momento de pouco apreço aos valores democráticos. Isso eu posso dizer assim de maneira generalizada, não vou apontar o dedo para A, para B, para governo federal, governo estadual, governo municipal, mas o que em geral se nota é um pouco apreço às questões e aos valores democráticos. Tão importantes valores democráticos que nós temos aqui no Brasil e tentamos consolidar no Brasil nas últimas 3 décadas, a partir da Constituição de 1988. Valores democráticos que estão na base do Estado brasileiro e que deveriam estar funcionando, ou ao menos estarem sendo respeitados nesse momento. E por que digo que estão sendo desrespeitados? Porque quem tem conduzido tudo do jeito que quer são os executivos. Sem qualquer, sobretudo no plano estadual e municipal, sem qualquer participação dos seus respectivos legislativos. O legislativo está acanhado, o legislativo em geral está talvez amedrontado, talvez não queira correr o risco político das decisões, se forem decisões equivocadas, se as decisões não derem certo. Não sei por qual razão, ou se há um conjunto de razões que leva a essa letargia do poder legislativo de um modo geral. Pouco tem feito, e tudo tem feito, e talvez isso seja mesmo algo conveniente para o legislativo, tudo tem sido feito pelo executivo. Mas não custa lembrar onde estão os representantes democráticos da sociedade brasileira. Estão no parlamento. E exatamente esse parlamento que não se manifesta. Nem para dizer que sim, nem para dizer que não. Mais ou menos lavando as mãos. Vamos esperar para ver como é que fica, porque se tiver problema, e talvez nós tenhamos problemas, a responsabilidade não será nossa. Será sim. O parlamento tem se omitido em todos os níveis. Não é por falta de instrumentos tecnológicos que estão à disposição de todos para deliberações e reuniões virtuais. Essa é uma constatação, infelizmente. Por outro lado, já que o legislativo parece nesse momento dominado pelo receio, pela conveniência, parece dominado, o executivo acaba se aproveitando para ir além do que deveria. E a gente nota, por exemplo, eu noto com tristeza, que no âmbito federal, o mês de abril foi o mês que, depois de setembro de 2001, quando houve uma significativa alteração no regime das medidas provisórias, foi o mês em que mais foi editada medida provisória aqui no Brasil. As medidas provisórias foram editadas em profusão. Foram 26 medidas provisórias editadas no mês de abril. No mês de maio, mais 15 ou 16. Nesse ano de 2020, nós já temos medidas provisórias que correspondem à produção dos últimos 4 anos, em alguns meses. Bom, dir-se-ia, mas a medida provisória é um instrumento adequado no momento de urgência e relevância, que parece ser esse momento. Sim, mas uma análise mais acurada de algumas medidas provisórias que foram editadas vai nos levar à conclusão de que aquelas medidas provisórias não têm nenhuma relação direta ou indireta com a questão pandêmica, com a questão epidemiológica. Percebe-se que as medidas provisórias têm sido utilizadas com algum oportunismo nesse momento de letargia
do Legislativo aproveita-se e isso se reflete nesse excesso que me parece muito evidente. No atual regime das medidas provisórias, como disse, de setembro de 2001 para cá, nunca na história do Brasil, recente história, nunca houve essa utilização em larga escala das medidas provisórias. E a edição de medidas provisórias não é só um problema por si, pela edição, porque a medida provisória provoca um sistema jurídico, a criação de um sistema jurídico provisório, que fica a depender de aprovação posterior do Legislativo. Tem prazo de validade. Depois de algum tempo, 60 dias prorrogadas, as medidas provisórias estão sendo prorrogadas sistematicamente, 60 dias não dá tempo, são prorrogados por mais 60 dias, chegam ao final do segundo prazo de 60 dias e não são objeto de discussão. E algumas medidas provisórias têm perdido a eficácia pela não deliberação pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional não consegue dar vazão, não está conseguindo dar vazão às medidas provisórias editadas. Tantas são as medidas provisórias em todas as áreas, na área do direito civil, na área dos contratos, na área do direito do trabalho, algumas questões importantes que deveriam mesmo ser tratadas, outras não. O fato é que a medida provisória instaura, utilizada como vem sendo utilizada aqui no Brasil, instaura um ambiente de absoluta intranquilidade, de incerteza jurídica, porque vale por um tempo e depois. E se for rejeitada, como é que nós vamos resolver? Ela perde eficácia desde a edição, como é que ficam os efeitos jurídicos que ela produziu durante esse período? Como é que ficam esses efeitos jurídicos? Ninguém sabe, ninguém viu. Esse é um problema grave que precisamos resolver. Quem sabe esse momento sirva como lição para nós, para a nossa sociedade e para a nossa classe política também, para que corrijamos alguns rumos, para que reflitamos a respeito de algumas questões que tratam de instrumentos que talvez estejam sendo mal utilizados nesse momento. Não vou me alongar, quero já chegar à parte final da minha exposição, respeitando o tempo que me foi concedido e depois ficando ainda à disposição de vocês, para eventuais questionamentos. Eu quero voltar ao ponto inicial, que é o ponto da proposição. Conquistas, retrocessos e desafios em tempo de Covid-19. Começo pelas conquistas, não vejo nenhuma conquista. Não há conquista. Não conquistamos nada até agora. Talvez algum reflexo colateral dessa situação nos sirva positivamente para o futuro. Mas nada que a gente possa olhar para essa situação e dizer, olha, conquistamos, avançamos. Estamos num momento difícil, num momento muito difícil. E talvez a única constatação que pode ser positiva é de que em situações anormais como essa, nós possamos aprender, nós possamos modificar um pouco nossos comportamentos. Sem dúvida, quem não tem gostado de ficar mais em casa com a família, quem não tem boas experiências com o trabalho remoto, quem não tem boas experiências com o ambiente gostoso, ambiente familiar que hoje a gente pode conviver por muito mais tempo. Quem não se alegra ao ver o desenvolvimento tão rápido, por nós todos, de mecanismos e ferramentas como essa, capazes de unir o Brasil todo, alunos e estudantes e pesquisadores de todos os lugares do Brasil, aqui numa reunião, numa reunião democrática, acessível a todos. Isso é um efeito, digamos, colateral importante, positivo. E tomara que aprendamos. Tomara que aprendamos com esses reflexos positivos e desenvolvamos
nova forma de viver, talvez, em que essa ideia de uma sociedade, um novo normal, seja uma ideia que realmente venha, e uma ideia que nos coloque, talvez, de onde nunca deveríamos ter saído, numa sociedade, talvez, mais quieta, mais tranquila, não quer dizer menos cidadã, mas mais tranquila, que não pense nessas questões econômicas e de consumismo, como pensamos, talvez ainda hoje, numa sociedade de consumo, uma sociedade de consumo rápido, uma sociedade que só está preocupada com isso porque é incentivada a isso, né, pelos agentes econômicos todos. Talvez percebamos, finalmente, de maneira definitiva, que o Estado é necessário, de que o Estado é necessário, de que não conseguimos viver sem o Estado. A economia e os agentes econômicos não conseguem resolver esses problemas. Não conseguem resolver esses problemas, precisamos do Estado. Tal qual na teoria keynesiana, depois da Grande Depressão Americana, 1929, numa sociedade liberal, como é liberal até hoje nos Estados Unidos, absolutamente liberal, em que preserva, sobretudo, a liberdade, investiu muito dinheiro do Estado em infraestrutura, em contratações para reerguer a economia. Quer dizer que a economia depende do Estado e a sociedade depende do Estado, não há como negar. A economia não pode tudo. A economia é importante, claro, é importante, mas a economia não resolve tudo. A economia, vejam, hoje precisou do Estado e vai precisar do Estado por muito tempo. O Estado que, como gestor, deve estar presente para incentivar, para fomentar, para garantir que esse ambiente econômico funcione de maneira adequada, com liberdade, com concorrência, com liberdade de iniciativa, enfim. É preciso que o Estado esteja presente. Quanto a retrocessos, eu também não apontaria a existência de retrocessos. Talvez não veja propriamente retrocessos, mas o momento permite constatar como os direitos fundamentais estão desprotegidos no momento de anormalidade. Como nós estamos a depender de instrumentos que ainda não existem, ou se existem, não foram até agora bem utilizados. Por fim, quanto aos desafios, são muitos, e em muitas áreas. Mas especialmente o desafio é continuarmos a avançar no fortalecimento, isso depende de nós, isso depende da academia, isso depende das pesquisas, isso depende de nós enquanto vozes auxiliares na formação da opinião pública de toda a sociedade. Continuarmos caminhando, sem esmorecer, no fortalecimento dos direitos fundamentais. Não apenas nos direitos fundamentais de primeira dimensão, que são direitos de liberdade, são importantes, mas, sobretudo, especialmente, nos direitos de segunda dimensão, nos direitos sociais, ditos direitos sociais, onde se enquadra exatamente o direito à saúde. Percebemos que, nesse momento, como é importante proteger o direito fundamental de segunda dimensão, o direito social de saúde, ou direito à saúde, mesmo que ele, nesse momento, esteja, em alguma medida, colidindo com o direito de liberdade, que, não tenho a menor dúvida, nesse momento, deve ceder um pouco ao direito social de saúde, que precisa ser preservado para a preservação da própria sociedade. A gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de lembrar, desculpem, que nós olhamos para o Estado como se fosse uma mera ficção. O Estado não é ficção, o Estado somos nós. Nós somos o Estado. Nós somos a porção pessoal do Estado. E a gente não pode perder isso de vista jamais. E termos sempre a convicção
de que, enquanto sociedade, esses valores sociais precisam ser constantemente preservados. Então, gente, era isso que eu queria dizer hoje, né? Voltando ao ponto inicial, para mais uma vez agradecer o convite que me foi feito pelos professores, professor Otávio, professor Paulo, professor Fernando, muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui com vocês, conhecê-los, de rever e encontrar alunos, amigos, ex-alunos que são todos meus amigos hoje, orientandos, alunos atuais. Esse ambiente é um ambiente realmente muito prazeroso, é um ambiente que me anima muito, por isso, quando me convidaram, não pensei duas vezes em responder que participaria, sim, com muita alegria, com muita honra desse evento tão importante, quiçá. Oxalá o evento tenha novas edições, né, e que não pare por aqui, um evento muito bacana. Fernando, Otávio diziam da grande participação com a apresentação de trabalhos na tarde de hoje, né, nas conferências e participação de professores de renome, né, que já passaram e que vão passar pelo evento até amanhã. Desejo, então, uma boa noite para vocês, desejo que estejam bem, com bastante saúde, com suas famílias, protejam-se, cuidem-se, e até a próxima. Fico à disposição de vocês agora para eventuais questionamentos.